tradições do positivismo. E aqui eu vou fazer uma conexão entre o positivismo e os métodos da interpretação que a gente viu na aula passada, já preparando o terreno para os grupos que virão no seminário. Então vamos lá. São 3 as tradições positivistas: a da França, Alemanha e Inglaterra. Francesa, alemã e inglesa. Na França, aparece a escola da exegese, que, como nós já vimos, dá ênfase no objeto, no texto. Nasce com a tradição do direito romano, com a glosa, o comentário. Então, repito, a ênfase é dada ao objeto, ao texto, à lei. E como reação a essa ênfase na razão e no objeto, nasce a escola da livre investigação científica. Então vejam, na exegese, a ênfase é dada ao texto, ao legislador, ao objeto. E já na livre investigação, vai para o outro oposto metafísico. Se aqui a metafísica era clássica, a ênfase é dada ao objeto, agora na livre investigação, a ênfase é dada no sujeito, no juiz, não na razão, mas na vontade. Então vejam que constantemente na história da ciência jurídica há esses dualismos de metafísica, da metafísica do objeto ou da metafísica do sujeito. Ou, em termos de escolas e métodos de interpretação, a contraposição entre, na França, exegese e livre investigação científica. Já na Alemanha, esse mesmo dualismo e conflito, ele se repete, primeiro com a jurisprudência dos conceitos, cuja ênfase é dada não no texto agora, não no legislador, mas na doutrina, nos conceitos, na ciência jurídica, nos professores, nos doutrinadores. E em reação a essa metafísica do objeto, nasce a escola do direito livre, que dá ênfase ao sujeito, ao juiz e à sua vontade. Mas não só isso. Uma outra reação, além do direito livre, é a jurisprudência dos interesses. Então, na Alemanha, já nasce 2 teorias reativas à ênfase dada ao objeto da jurisprudência dos conceitos. Jurisprudência dos interesses também. E também, na Alemanha, nasce o positivismo sociológico de um cara chamado Ehrlich. Então, a gente estava falando sobre as várias tradições do positivismo e de como em cada uma delas nascem 2 teorias que se contrapõem. Uma que dá ênfase ao objeto, ao texto da lei, ou ao conceito da doutrina, ao legislador ou ao doutrinador, e o outro lado, que é a metafísica do sujeito, que dá ênfase não à razão, mas à vontade. Então, o que eu quero que vocês percebam nessa aula agora é essas contraposições de métodos, de teorias da ciência jurídica e da interpretação. Então, esse positivismo sociológico, ele nasce como reação a uma tradição positivista alemã que dava ênfase à jurisprudência dos conceitos. E na Alemanha também, mais contemporaneamente, nasce o jurisprudencialismo, ou positivismo jurisprudencial, que também é uma reação à jurisprudência dos conceitos. O jurisprudencialismo dá ênfase à decisão do juiz, à jurisprudência, mais do que aos conceitos e à ciência jurídica. E também, mais contemporaneamente, nos métodos de hermenêutica constitucional, aparece uma outra teoria que é chamada de método concretizador, ou concretização. Em seguida vem, então, a tradição inglesa, que é a da jurisprudência analítica. Então, a tradição inglesa é da jurisprudência analítica, na qual tem destaque Bentham e Austin. Então, eles dão ênfase ao objeto, à ciência jurídica, de forma científica. E como reação a essa jurisprudência analítica, nasce o realismo escandinavo, principalmente com um cara chamado Alf Ross, que é um outro nome importante do positivismo jurídico. Então vejam como constantemente nasce um lado do pêndulo e depois o outro reage. E também há, além do realismo escandinavo, há o realismo norte-americano, onde ganha destaque o Oliver Wendell Holmes Jr. Então, o realismo diz o quê? Que direito é aquilo que o juiz diz que é, aquilo que os tribunais decidem. Por isso que o nome é realismo, porque dá ênfase à decisão real do judiciário. É o que chamam de judge-made law. O juiz faz a lei. E além de toda essa tradição
francesa, alemã e inglesa, há vários outros nomes do positivismo. Kelsen é o mais conhecido com o seu positivismo normativista. Depois vem Hart. Em seguida, a Kelsen vem Hart com o positivismo institucionalista. Todos lembram, por exemplo, a contraposição do fundamento do sistema jurídico para Kelsen e Hart. Por exemplo, para Kelsen é a norma fundamental, e para Hart é o que chamam de norma de reconhecimento. Se para um a norma fundamental é epistemológica, é ideal, já para Hart a norma de reconhecimento é mais sociológica, é mais institucional. Um outro nome também muito conhecido entre os penalistas da ciência criminal é Luigi Ferraioli. Mas ele é, além de um doutrinador do direito penal, ele é um filósofo do direito também, principalmente com a sua obra da teoria garantista e a sua obra Direito e Razão, que é um clássico. Então ele criou um outro tipo de positivismo, que é o garantista, no qual dá muita ênfase para o direito constitucional enquanto fundamento de validade do sistema e da legislação, das normas infraconstitucionais. E, mais contemporaneamente, a obra de Ronald Dworkin ganhou muito destaque no positivismo por ser um crítico ao positivismo. E como reação a essas críticas de Dworkin à tradição kelseniana e hartiana, nasce o positivismo inclusivo e o positivismo exclusivo. Nessas reações do positivismo inclusivo e do positivismo exclusivo, há toda uma nova construção da relação da tradição positivista com aquelas teses fundamentais que a gente viu. A tese do fato social, a tese da separação entre direito e moral e a tese da separação entre descrição e aplicação, ou entre descritivo e prescritivo.